A graça e a paz de Cristo. Que bom estar com você mais uma vez no programa Viver e Semear. No programa de hoje eu recebo o presbítero Luciano Santos e o evangelista Rodrigo Santos. Nós vamos bater um papo, vamos falar sobre o amor incondicional de Deus. Também estaremos aqui desfrutando de um louvor que vai abençoar a nossa vida. E no final do programa, como você já sabe, eu quero orar e abençoar o seu lar. O programa Viver e Semear está só começando. Eu volto já. Bom, nós estamos aqui com o presbítero Luciano e o evangelista Rodrigo e nós vamos falar um pouco sobre o amor incondicional de Deus. Presbítero Luciano, a graça e a paz de Cristo, seja bem-vindo ao programa Viver e Semear. Paz do Senhor, pastor, para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez, gravando esse programa que eu creio que será maravilhoso e já mandando uma paz a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesta tarde. Evangelista Rodrigo, a graça e a paz de Cristo, bem-vindo mais uma vez ao programa Viver e Semear. Paz, pastor, para mim é uma satisfação estar novamente no programa e eu creio que vai ser uma bênção hoje. Muito bem. O nosso telespectador vai ouvir hoje acerca do amor de Deus, o amor de Deus que é um amor extraordinário, um amor incondicional. Para a gente começar, presbítero Luciano, vamos falar sobre o versículo que é o mais tradicional, mais conhecido da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Já que nós vamos falar sobre o amor de Deus, vamos começar por esse versículo. O que você tem a dizer sobre este versículo, sobre este grande amor de Deus? Ao meu ver, e não só ao meu ver, mas ao ver de todos os pastores e pregadores, esse versículo chega a ser assim, até um clássico, não é mesmo? Porque ali está bem resumido o amor total do nosso Senhor Deus para cada um de nós, para cada um de... que nós temos a salvação garantida, onde se resume porque Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então aí é uma grande prova do amor incondicional de Deus para conosco, Porque qual seria o ser humano que teria essa capacidade de ceder o seu único filho em prol da humanidade, em prol de pessoas que não conhecem, Aí é uma grande prova do amor incondicional de Deus. Muito bem. Pois é, evangelista Rodrigo. Que amor, Que amor. Ainda em cima deste versículo, Rodrigo, o que você tem a dizer deste grande amor de Deus? Nós vemos a manifestação desse amor, pois ele é grande, ele é eterno, e mesmo sabendo que a humanidade tem o seu estágio de pecado, de ingratidão, mesmo assim, o texto afirma que Deus amou o mundo de tal maneira, E esse amor abrange a todos os povos, como está lá em Deuteronômio 33:3, que o Senhor Deus ama todos os povos. E com isso esse amor se manifestou, trazendo o seu Filho Jesus Cristo à terra para salvar toda a humanidade. Que coisa interessante, Nós estamos só começando, mas é interessante ver que o amor de Deus é um amor tão sublime, tão puro e incondicional mesmo, porque nós não merecemos, Nenhum de nós merecemos este amor. E mesmo assim, Ele nos amou. É difícil nós olharmos para alguém que está na lama, que está afundado, que está lá no monturo e amar essa pessoa, É difícil para nós, mas Ele nos amou estando nós no pecado, estando nós ainda de costas viradas para Deus, porque a realidade é essa, Luciano? Nós estávamos com as costas viradas para Deus. De fato, estávamos com as costas totalmente viradas, sem nenhuma possibilidade de conhecer a Deus, Uma coisa que eu fico meditando nesse versículo é o seguinte: o homem, vamos dizer nós, como homem, como pessoa, na grande maioria das vezes, quando iremos fazer alguma coisa, isso já é do homem, é da mulher, sempre está visando algo, tendo um interesse por trás, Agora, o nosso Senhor Deus, não. O amor dele é totalmente incondicional. Ele não aceita nada em troca, Somente a nossa adoração, não é mesmo? É verdade. O plano de salvação de Deus para com o homem é algo que só o amor mesmo que consegue fazer um plano tão maravilhoso como esse,
Porque ele pega nós sem nenhum merecimento, pega nós sem valor nenhum e nos chama para esse plano que é tão maravilhoso, né? Quando verdade. diz lá em João 15:16 que não foste vós que escolhestes a mim, né? Mas eu escolhi a vós. Pronto, já Que é maravilha. uma grande prova do amor incondicional de Deus para conosco, né? Que maravilha. Né? E o Luciano pontuou bem essa questão do incondicional, que é exatamente isso, né, Rodrigo? É amar sem esperar nada em troca. E nós, é difícil para nós isso, né? Nós diríamos assim, olha, se você me amar, eu te amo. Se você me tratar bem, eu te trato bem. Mas Deus, ele faz isso sem a gente precisar amá-lo, né? Antes aliás, quando nós olhamos para o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19, Rodrigo, a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Verdade, maravilha esse versículo, pastor. Também lembrando de Jeremias 31, verso 3, que o texto fala que o próprio Deus, dizendo a Jeremias, que havia o amado eternamente, né? O amor de Deus é eterno. Então, o que nós aprendemos com isto é que pode passar o que for ou vir o que vier. O amor de Deus continua o mesmo para conosco, pois é eterno. E tudo que é eterno não tem fim. Então, isso significa que independente das nossas atitudes, independente dos nossos erros, o amor de Deus para conosco é eterno. Logo, uma vez que abraçamos este amor, é muito mais melhor, né? Reconhecendo, sendo grato a esse amor, pois o amor de Deus, como o próprio Deus disse a Jeremias, é eterno, porque o nosso Deus é bondoso. E a definição de amor é afeto, né? É afeto, é caridade, é compaixão. E compaixão é sofrer ou compartilhar da vida do outro, né? Logo, Deus, ele compartilha conosco diariamente desse amor, demonstrando isso no seu próprio Filho Jesus, né? Você tocou num ponto interessante que nós vamos abordar já, mas antes eu queria até voltar um pouco, né? Vamos voltar um pouco lá no Gênesis para ver como é extraordinário esse amor, porque Deus criou o homem, né? Ele o amou desde o princípio, ele quem fez o homem, e aí o homem desobedece a ele, o homem deixa de lado ou joga para o alto tudo aquilo que Deus havia feito por ele, todo o amor que Deus havia externado a ele, né? E mesmo assim, ele continuou nos amando. Quer dizer, é claro que este amor não pode compactuar com o erro, né? Então ele pune o homem, como ele puniu Adão, expulsando Adão do Éden, mas continuou amando Adão, né? Continua amando. Inclusive, tem pessoas que às vezes falam assim, poxa vida, mas o amor de Deus, ele é incondicional, Deus é amor, sempre faz o bem para com o homem, mas quando olho assim, Deus também criou o inferno. Inclusive foi até assunto na escola dominical no domingo, né? Nós estamos falando sobre os profetas, e estamos falando justamente, domingo passado foi falado sobre Sofonias. E lá, a partir do capítulo 1 de Sofonias, Deus, ele fala que, ele demonstra, né, a sua ira, né? Demonstra a sua ira para com o povo, e ele fala que estará destruindo homens, animais, peixes, estará exterminando mesmo. Aí a gente começa a analisar. Poxa, mas Deus é amor, tem um amor incondicional, mas aí cai justamente como você acabou de falar, né? Ele é amor, mas ele também é justiça. Exato. Né? Não é porque ele é amor que ele vai alisar, que ele vai fingir que não vê, não. Se ele é justiça, ele é justo. Então, ele sabe dividir as coisas, né? Exatamente. Ele tem a sua parte de amor e tem a sua parte de justiça. É verdade. É como nós que somos pais, né? Exatamente. A gente não vai deixar de amar o filho porque o filho fez alguma coisa errada, mas também não vamos deixar de castigá-lo, de corrigi-lo, de orientá-lo. E é exatamente isso que Deus fez e continua fazendo conosco, né, Rodrigo? Porque muito embora nós erramos, mas ele continua lá, corrigindo, mas amando. Inclusive, a Bíblia vai nos dizer que ele só nos corrige porque ele nos ama, né? Pastor, isso é fato. E nós vemos muitas pessoas dizendo que como que Deus pode amar uma pessoa que um dia foi homicida, uma pessoa um dia que foi alguém que furtou algo de alguma pessoa, um ladrão, um traficante, um usuário de droga. Como que Deus, sendo santo, pode amar pessoas assim?
É porque logo o tema dessa entrevista é o amor incondicional. Independente da condição do homem, Deus ama. E se o homem se arrepender e se entregar a Deus, se entregar a Jesus, Deus faz uma transformação poderosa na vida desse homem. Se ele matava, ele não mata mais. Se ele traficava, ele não trafica mais. Se ele era usuário de algum entorpecente, não usa mais. Pelo poder do amor de Deus. Nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, que era um perseguidor. Exato. Mas em Gálatas, ele vem dizendo que antes do ventre, bem no ventre da mãe dele, o Senhor já tinha separado e escolhido ele para revelar o seu filho. Ou seja, na vida de Paulo, as pessoas iriam ver Jesus. Mas como ver Jesus? Na vida de um homem que um dia teve presente na morte, até mesmo na morte de Estevão, teve presente nas prisões de alguns crentes, era um perseguidor. Até mesmo quando ele foi na cidade, perseguiu o povo ali, perseguiu os discípulos, o Senhor teve encontro com ele e disse que era Jesus a quem ele perseguia. E dali em diante, ele passou a ser esse grande homem que conhecemos por nome de Paulo, que traz muitas lições. Isto demonstra o grande amor de Deus na vida do homem. De fato é tremendo este amor. Nós estamos terminando o primeiro bloco, mas já voltamos para continuar falando sobre este assunto. Nos aguarde, nós voltamos já. Muito bem, estamos de volta, estamos falando sobre o amor incondicional de Deus. Presbítero Luciano, já nesta volta do segundo bloco, eu queria que você respondesse uma pergunta que talvez seja o questionamento de alguns ou de muitos telespectadores que nos assistem. Nós falamos que Deus continua nos amando, mesmo nós o maltratando, mas quem sabe algum telespectador que está pensando, puxa, eu já fiz tanta coisa errada, eu já, como diz o ditado aí, pintou e bordou, será que Deus ainda me ama? Eu queria que você se dirigisse aos telespectadores e falasse sobre isso a eles. Então, eu creio que Deus, ele ama sim, porque, como estamos discutindo, o amor dele é incondicional. E eu vou provar para você, dentro da Bíblia, que mesmo o homem estando errado, estando errando, é claro, o homem, ele erra, porque nós somos uma matéria fraca e frágil, né? O importante é nós não permanecermos no erro, né, pastor? Exato. Fica bem claro a passagem daquele homem que estava na cruz ali ao lado de Jesus. O ponto forte para aquele que está se sentindo assim, que Deus já não ouve mais, pelo tanto de coisas que ele fez errado, o ponto forte que eu digo a você nessa tarde é o seguinte, é o reconhecimento. Se você reconhecer de fato que é uma pessoa errada, como você já tem isso em si, você mesmo já se olha no espelho e fala, puxa vida, eu sou um camarada errado, ou sou uma mulher errada, né? Já fiz tantas coisas ruins. Se você tem essa noção, então basta tão somente você olhar os céus e se declarar isso, e declarar isso ao próprio Deus. Exato. Como aconteceu com aquele ladrão que estava ao lado de Jesus ali na cruz. Teve, como é que se fala? Foi 2 episódios, né? Um que reconheceu e o outro que não reconheceu. Mas aquele que reconheceu que de fato estava ali, estava errado e estava pagando pelos seus atos, na mesma hora, o que o Senhor Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vejo dessa forma. Basta tão somente a pessoa reconhecer. É importante isso daí. Ou seja, o arrependimento é importante, né? O arrependimento é importante. Porque Deus nos ama. Isso é fato. Agora, nós precisamos desfrutar a plenitude deste amor. Exatamente. E aí, o arrependimento, Rodrigo, ele é essencial, ele é primordial para que nós possamos desfrutar de fato de todo esse amor de Deus. Sim, pastor. Tanto que a própria Bíblia diz que se nós não se arrependermos de fato, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, né? Pois o Senhor Jesus Cristo
se manifestou para isso, né? Para nos perdoar, para nos redimir do nosso pecado, desde que tenha um arrependimento genuíno nosso. Se nós de fato nos se arrepender, se nós de fato cair na real e dizer, estou errado e preciso consertar-me diante de Deus, Ele é fiel e vai dizer, eu te perdoo, te seguro em suas mãos, para provar que eu sou Deus na sua vida e te amo. Agora, gente, como não amar a este Deus? E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Deus nos constrange. Ou seja, não tem como eu não amá-lo. Ele me ama tanto que esse amor me constrange, me impele a amá-lo, a fazer alguma coisa por ele. Como é que vocês veem isso? Eu entendo da seguinte maneira, né, pastor? É como, vamos dizer assim, o Rodrigo. Sempre ele está me presenteando. Eu fico até constrangido de tanto presente que ele me dá. E eu, ao contrário, o irmão está sempre me presenteando, só para que o telespectador possa entender. O nosso irmão Rodrigo sempre me presenteando e eu nunca dou um presente para ele. Isso traz o quê? Um certo constrangimento. A mesma coisa é o amor de Deus para conosco, quando Paulo fala que o amor de Deus nos constrange. Que ele nos ama de uma maneira tão agradável, de uma maneira tão grande, que nós não podemos amá-lo dessa forma. Então nós acabamos ficando constrangidos, né? É assim que o irmão pensa também, irmão? Isso mesmo, o amor de Deus é tão grande para conosco que às vezes existe até mesmo dias que caímos em si e dizemos assim, como que eu posso fazer algo para ser grato a esse amor tão grande de Deus para comigo? Começamos a ver ao nosso derredor as coisas acontecendo, vemos tantas coisas ruins acontecendo na humanidade, mas o amor de Deus presente em nós, e nós dizemos assim, como poderemos ser grato a esse amor que nos livrou, que nos lavou e que sempre está nos guardando e nos dando provas disso, né, diariamente. Exato. Dizemos, nós temos que fazer algo para demonstrar essa gratidão que temos a Deus por este amor. E um dos fatos é estar na presença de Deus, louvando, o engrandecendo, dando a Ele um culto de adoração e de graça e fazendo a sua vontade na terra. E eu creio que isso é uma forma de sermos gratos a Deus por esse amor, pastor. A gratidão é algo que deve estar sempre no nosso coração, porque esse amor de fato é muito grande. Pena que o nosso tempo é curto, nós estamos chegando ao final do segundo bloco, e eu quero deixar vocês à vontade para, de forma bem sucinta, fazer aí alguma consideração e falar, né? Então, eu induzi algumas perguntas, mas eu queria que vocês falassem aquilo que vocês estão pensando, aquilo que o Espírito Santo está colocando nos vossos corações acerca deste tema. Presbítero Luciano, por favor. Voltando a falar assim do amor de Deus incondicional e sem nenhum interesse, né? Esses dias eu estava vendo uma matéria, uma empresa irlandesa, se eu não me engano, ela está com uma missão para levar pessoas a Marte, né? Eu não sei se vai chegar. Bom, pelo menos a missão deles é essa. Para 2023, levar o homem a Marte. Talvez Deus nos leve antes para o céu. Isso. E eu estava analisando da seguinte forma, né? A missão vai ficar em torno de 6 bilhões. Já pensou? Que coisa. E o nosso Deus irá nos levar para a glória. E não vai só levar e ficar lá um momento e voltar, não. Né? Nós iremos morar com Ele. Isso é tremendo. Quer amor mais incondicional do que esse? Rodrigo. Bom, sou grato por esta oportunidade, pastor. E eu quero dizer uma palavra a todos que estão nos assistindo nessa tarde. Como já de início o texto que foi usado, João 3,16, falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Nós vemos o amor de Deus entregando o Filho. E também vemos o amor do Filho se entregando à vontade do Pai para vir à terra, para morrer por nós na cruz, sendo que era uma morte humilhatória, mas Ele veio porque Ele também nos amava. Eu quero dizer a todos vocês que o Senhor ama vocês, incondicional. O amor de Deus, a graça de Deus, seja convosco em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar agora com um louvor que vai abençoar a nossa vida e na sequência eu quero voltar para orar por você e por sua família. Eu volto já.
furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. E eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama, Ele ama. Se Ele ama. Estamos de volta depois deste louvor abençoado e eu quero agora orar por você, orar por sua família, abençoar o seu lar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, nós te damos graças, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos telespectadores, aqueles que estão ligadinhos no programa Viver e Semear, ó Pai querido, neste dia. Oramos para que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos, que o Senhor possa estender, Senhor, a tua mão forte e poderosa sobre eles, que a tua misericórdia os alcance, a tua graça não vos falte, que o Senhor possa, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo,
ordenar a bênção, a vitória na vida, Senhor, desta família, neste lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Presbítero Luciano, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa, que com certeza nós estaremos trazendo o presbítero Luciano de volta aqui, né, para mais alguns bate-papos sobre a palavra de Deus, que é muito bom conversar sobre a Bíblia. Luciano, muito obrigado. Deus abençoe você. Obrigado, pastor. Fico muito contente. Convite abençoado. E sempre estarei disposto, quando precisar, estaremos aqui falando do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Afinal de contas, falar do amor de Deus torna-se infinito, pois nos falta a palavra. Muito obrigado. Evangelista Rodrigo, de igual forma também a nossa gratidão, o nosso louvor pela sua vida, pela sua presença aqui no programa Viver e Semear mais uma vez. Amém, pastor. Muito obrigado uma vez mais por esta oportunidade. Quero ser grato ao programa, a toda a direção e aos nossos irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe a vida de todos, para a glória de Deus. Muito bem. Presbítero Luciano e Evangelista Rodrigo são ministros aqui da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. E eu quero convidar você a estar participando em uma de nossas reuniões. Nós estamos na rua Equador 454, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes. A sua presença nos trará grande alegria, será um grande prazer apertar a sua mão e adorar a Deus com você. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que o Senhor te faça feliz e até o próximo programa, se Deus quiser.